Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS e também na rede Litoral FM. Saudações a quem assiste a gravação deste programa no Facebook ou no YouTube, hoje sem ciclone. Somos na Lata Esporte no Rádio Sem Meias Palavras, oferecimento ponto multimídia. Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. A edição 40 do Na Lata recebe William Medeiros, bacharel em Educação Física e atualmente preparador físico das equipes Sub-17 e Sub-20 do Garibaldi, com passagens por Cruzeiro, Nova Prata e São José. Boa noite, William. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite também de poder estar aqui conversando um pouquinho e contando um pouco do nosso trabalho. Joia. A gente que agradece a tua presença aqui, William, e queria mandar um abraço para ele que deve estar na audiência, o Giacomo, que acabou nos apresentando, né? E está trabalhando contigo lá no Garibaldi. E a gente queria que tu te apresentasse, né? O Diego já fez uma breve apresentação com o teu currículo aí, mas quando tu começou, em qual clube, o que tu fez até chegar ao Garibaldi? Show de bola, vamos lá. Tô novo ainda, né? 29 anos. Guria. Tenho bastante lenha para queimar ainda. O futebol sempre foi uma presença muito forte na minha vida, porque um viés familiar, então já tinha um presencial também forte em relação a isso. Não fui um cara que me dediquei a jogar, então não venho de uma linha de ex-atleta, nada do gênero. Era uma pergunta que a gente ia te fazer depois, tu já está respondendo. Então, tu não tentou ser jogador? Não tentei ser jogador. Mas, por ter essa relação familiar, meu pai foi jogador profissional, meu avô também tentou ser, mas não conseguiu no meio do percurso. Mas eu sempre acompanhei boa parte dos meus amigos, né? Minha geração, assim, até brinco dizendo, porque eu sou 92, que é a mesma geração do Neymar. Então, a minha geração assim de amigos, todos eles tentaram jogar bola, alguns até tiveram algumas oportunidades legais, então sempre acompanhava. Então, foi uma coisa que foi crescendo, foi nascendo, e ao longo do percurso a educação física se tornou uma possibilidade, e a partir do momento que ela se tornou uma possibilidade, tomei a decisão de ir para o futebol. Então, eu estou no futebol desde 2017, né, trabalhando com o futebol desde 2017. Tu já estavas formado? Ainda não, estava no meio da formação, quando ganhei a oportunidade no São José, aquela coisa insistente, né, e batendo na porta, pedindo uma oportunidade. Tanto 17 quanto 18 foram 2 anos muito legais lá trabalhando, pude ter um acréscimo muito importante também para a minha caminhada, para o meu currículo, para a parte prática. E aí depois, quando apareceu a oportunidade de ir para o interior, para Nova Prata, né, numa gestão que estava assumindo recentemente o clube, e também foi uma oportunidade muito legal, porque até o São José eu trabalhei do sub-10 até o sub-15, né? Ah, trabalhava com a gurizadinha lá. Então eu trabalhava lá pequeno, eu entrei nos pequenos, né? No sub-10 no São José. E aí fui até o sub-15, ali com o professor Rodrigo, professor Gulli, 2 referências, amigos até hoje. Professor Rodrigo Santos da Silva. Ele mesmo. E aí depois disso, tive essa oportunidade em 2019 de ir para Nova Prata, já num sub-20 profissional. E aí, claro, aí ali tu se desenvolve, né, em vários outros sentidos profissionais, tu ganha um pouquinho mais de cancha, começa a ter um pouquinho mais de visão de vestiário. E aí tivemos o ano da pandemia, né, o ano de 2020. E aí parou tudo, retornei a Porto Alegre também para concluir minha formação, porque naquele momento eu tranquei, né, a faculdade para poder ir para Nova Prata. Terminei minha formação e aí ano passado tive a oportunidade do Cruzeiro. É uma oportunidade maravilhosa de ser preparador físico no Sub-17. O Cruzeiro que vinha num momento muito legal também, estrutural da base. Chegou a jogar a Copa do Brasil? Fomos para a segunda Copa do Brasil. O Cruzeiro foi em novembro de 2020, né? Disputar a primeira Copa do Brasil. Como não teve estadual Sub-17 no ano de 2020, o clube manteve a vaga em 2021 e aí jogamos com Londrina naquele momento. E aí, durante esse percurso, conheci o professor Hilton, que é o nosso treinador hoje lá, né? Mandar um abraço, um beijo para ele. Tanto no Sub-17 quanto no Sub-20, e aí no final do ano passado foi quando a gente trocou uma ideia, conversou, ele me fez o convite para estar com ele, e aí selamos para esse momento atual que estamos. Falaste antes que começou dentro de casa, né, o futebol. Falaste que teu pai jogou futebol. Ele jogou onde?
O meu pai ele é oriundo das categorias de base do Internacional, então foi até ali o último estágio de categoria de base, até o sub-20 no Internacional. Depois disso ele teve uma passagem pelo Flamengo, mas também bem breve assim, e aí rodou um pouquinho mais o interior aqui, jogou no Pelotas, jogou no Glória de Vacaria, e depois disso ele encerrou a caminhada dele, então foi bem breve assim. Jogou no time que do ele Diego, passou. então. O Diego é torcedor do Lobão. Opa, então ele deve ter passado em algum momento por lá. Joia. E chegasse a acompanhar assim, ele jogando? Muito pouco, não cheguei a pegar assim, porque eu sou filho de pais muito novos, né? Meus pais tinham 14 anos quando me tiveram os dois. Então, essa caminhada dele já dentro do futebol, eu já era uma criança que estava crescendo, então eu peguei muito pouco. Não cheguei a ver ele jogar. Não cheguei a ver jogar. Diz ele que era muito bom. Ele fala para mim até hoje que era muito bom. Mas eu até acredito. As pouquinhas coisas que eu vejo nas peladas que ele joga, até acredito. Ele ainda bate uma bolinha ainda. Bate. E tu chega nessas peladas aí de fim de semana, chega a encarar a bola ou... Assim, ultimamente, como a gente tem trabalhado caramba, todo fim, né? A gente acaba não tendo essas oportunidades de lazeres, né? Então é só aquelas coisas de final de ano ou numa situação de amigos que a gente bate uma bolinha. Vou confidenciar para vocês, quando a gente está do outro lado, que o futebol passa a ser já uma situação profissional. E a gente acaba enjoando. A parte da brincadeira, ela acaba se tornando mesmo uma coisa um pouco enjoada, e porque a gente fica tanto na adrenalina do vencer, do ganhar, a gente acaba. Mas de vez em quando tem, a gente tenta participar um pouquinho. Sou meio pé duro, mas tento ajudar. Fica de volante ali, defendendo a zaga ali. Para não precisar correr muito, a gente fica lá de centroavante, né? Só esperando a bola chegar. Romário, tá vendo? E conta para nós como é que é a situação, porque o pessoal deve estar se perguntando. Como é que é esse negócio? Na lata de Canoas. E Garibaldi, o que tem a ver? O cara veio de Garibaldi aqui para dar entrevista para a gente. Não que ele não viria, certamente ele viria. Mas como é que é? Explica para o ouvinte qual a relação do Garibaldi com Canoas. Vamos lá, vamos para a narrativa. Até aproveitando também para explicar também como eu cheguei também ao Garibaldi, né? Hoje nós somos, né, gerenciados, né, somos coordenados pelo D10, né, o Diego, que é quem assumiu a gestão do clube ano passado, como investidor também. Mandar um abraço para ele, para o Vini, para o Cebola, né, para o Luciano também, que são caras que trabalham conosco no dia a dia, nos dão essa força, nos abriram essa possibilidade. E ano passado eles investiram no clube, o clube jogou a copinha, né, da Federação Profissional. Até fez uma campanha boa, né, não se classificou para as fases finais, mas fez uma campanha boa. Não fez feio. Então, a oportunidade também que eles deram de poder elevar um pouco do patamar e organização do clube ano passado foi muito positiva. Quando o professor Hilton, né, se desligou do Cruzeiro, ele já também conhecia o Vini por relação de amizade pessoal, e o Vini fez os primeiros contatos para ele montar a equipe sub-17, que até então o clube não tinha. Uma das situações que foi passadas é que, em vez de a gente precisar alojar os meninos lá em Garibaldi, aí, enfim, alojar menino tem toda uma situação estrutural, tem que dar condições mínimas. Sub-17 ainda é uma categoria menor de idade, então tem muitas responsabilidades em cima, tem questão de lei também. Lei também, tudo mais. O Wilton, na época, propôs para ele que, se nós achássemos um local na região metropolitana, a categoria ficasse alocada nesse espaço e, consequentemente, só mandaria os jogos, né, lá em Garibaldi. Eu sei que também, junto com o presidente Rogério, mandar um abraço para ele, foi acordado, acabou sendo positivo, e nós estabelecemos que a categoria sub-17 vai ficar na região metropolitana. Demos uma pesquisada, caminhamos um pouco, e por um intermédio também de um outro amigo do Wilton, veio o intermédio ali do Leandrinho, né, que é o dono do espaço onde a gente está. Da Arena Camaradas. Na Arena Camaradas ali. E aí acabou selando essa situação de usarmos o espaço como um CT. Né? Então, ter a categoria treinando ali. Foi se passando o tempo, todo o pessoal de investidor e a coordenação estava se organizando já para a Sub-20 voltar a trabalhar, até porque eles trabalharam até final de dezembro, né? Ano passado eles foram campeão da Liga Serrana, que é uma competição paralela que conhecemos, que o Marítimo disputou, né? Isso, que começou a ter agora também, foi campeão ano passado, né, nesse trabalho. E aí, visando já o estadual sub-20, eles estavam se organizando para a categoria se apresentar, e num primeiro momento a categoria também seria em Garibaldi, junto com o profissional, enfim. Sei que no final das contas foi decidido que a categoria também ficasse
no Camaradas, que é um espaço bom, assim, é importante também falar sobre isso, da estrutura que a gente tem à disposição, da estrutura que hoje a gente montou e desenvolveu um pouquinho ali para poder desempenhar nosso trabalho. Então, foi acordado que as duas categorias, tanto sub-20 quanto sub-17, ficariam alocadas em Canoas treinando e só mandariam, né, os seus jogos em Garibaldi, no Alcides Santa Rosa. E, claro, daqui a pouco, numa eventualidade que outra fossem treinar em Garibaldi, até por questão de se adequar ao espaço, conhecer e tudo mais. Então, hoje véspera a gente de jogo, principalmente. Perfeito. Então, hoje a gente está nessa situação. A gente tem as duas categorias de base do clube treinando em Canoas, mas nós mandamos nossos jogos, principalmente a nível de federação, né, dos estaduais, no Alcides Santa Rosa, em Garibaldi. Quantos atletas ao todo tem aqui hoje nessa... Hoje nós temos trabalhando conosco no Sub-17 50 atletas, e no Sub-20 a gente está em torno de 35 atletas. São 85 a 90 atletas hoje a gente tem trabalhando. Para disputar mais de uma competição, né? A gente tem disputado 3 competições com as duas categorias, né? Então, Liga Serrana, Encosta da Serra. Liga Serrana, o estadual, né? Os dois estaduais, tanto Sub-20 quanto Sub-17, e a Sulicamp. Ah, não, tem que ter grupo, né? Perfeito. E assim, também tem uma coisa positiva de manter... A região metropolitana te oferece ter uma captação um pouco melhor em sentido de qualidade técnica, a gente não pode fugir disso. Sim. Tem quantidade, né? Quantidade também. Da quantidade consegue filtrar. Com certeza. Né? E aí você também deixa de ter um gasto que é a questão de alojamento, alimentar, porque tu mantém eles todos em casa, em casa, né? Então tu tira o transtorno de daqui a pouco ter que estar procurando escola para determinado menino A, B, C. Então, toda essa gurizada, esses 85, 90... Todos eles são daqui da região metropolitana ou tem alguém que vem mais de fora? Não, hoje, atualmente, temos jogadores de fora. Temos jogadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, que estão de Goiás, que estão conosco. Então, temos alguns, porque nós temos um alojamento, né? Então, nós montamos também um espaço para poder se alojar alguns meninos adequados aqui, dentro da Arena Camaradas. Então, hoje a gente conta com espaço de alojamento. Então, tem alguns meninos do Sub-20, né, que são maiores de idade, já que estão ali trabalhando conosco. Esses de fora são do Sub-20. Isso, que são Sub-20. Perfeito. E como é que vocês gerem isso? Aí, dia de jogo, o pessoal se apresenta ali na arena e vai todo mundo junto lá de ônibus daí? Isso, aí... No dia do jogo mesmo? No dia do jogo, nós temos o transporte que nos leva até lá, jogamos. O Sub-20 a gente já fez o terceiro jogo lá, então a boa parte do Sub-20 a gente já pegou já uma estrutura de equipe pronta do ano passado, né? Que também estava lá no profissional junto. Sim. Então, todo mundo ele já conhece já o local, conhece lá como é que é a cidade e tudo mais. Como é que é essa logística no dia de jogo? Conta para nós, como é que é o dia de jogo? Pois então. Pode usar o último como exemplo contra o Caxias agora, no final de semana, né? Contra o Caxias a gente tem um asterisco, porque nós jogamos com as duas categorias nesse último domingo. Vocês aproveitaram e casaram os jogos. Nós estreávamos no estadual sub-17 contra o Farroupilha de Pelotas, com o mandante no Alcides Santa Rosa, e nós contra o Caxias no Gauchão Sub-20, então a sexta rodada. Cedo. Então a gente saiu daqui, foi por volta de 9 horas da manhã, porque o primeiro jogo era 1 da tarde. Sim. Então chegamos lá, primeiro os meninos do Sub-17 almoçaram, aí teve um tempinho ali para eles respirar, e aí já começamos os preparativos do jogo. E aí nesse meio tempo. Mas geralmente, assim, quando os jogos são em casa, no Alcides Santa Rosa, daqui a Garibaldi dá 1h40, 1h50, né? Mais ou menos. Então a gente sempre sai ali. Se o jogo é às 3 da tarde, a gente sempre sai por volta das 10 da manhã, para ter tempo de chegar tranquilo, né? E tudo mais. Mas assim, nós somos a Frederico Westphalen na estreia do Gauchão Sub-17, né? Eu ia comentar isso, né? Que o grupo, olha só, Diego, Ipiranga de Erechim é longe. 3 Passos. Já foram ou não? Não, ainda não. 3 Passos a gente recebe em casa. Ah, que sorte. Recebe em Garibaldi. Deu sorte. União Frederiquense, que ele acabou de comentar. Juventude, que para Garibaldi não faz muita diferença, né? Sim. Caxias foi em casa, mas também não faria. Nova Prata é pertinho também, né? Passo Fundo, aí empresta. Né? Nós jogamos agora na próxima, sem ser essa quarta, na próxima, contra o Passo Fundo, lá em Passo Fundo. E o Veranópolis, que é pertinho também. Acaba sendo vários times da Serra, né? Com um incremento, vamos dizer assim, né? Lembrando que o estadual sub-20 são 3 grupos de 9 equipes, né? 27 equipes. E aí nós temos o Garibaldi em 4º lugar com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Passam 4 para a próxima fase? Passam 5
passam os E mais o cinco de melhor cada grupo sexto. e o melhor sexto. Para fechar 16. Tá na zona de classificação. Tá folgado. Né? Se mantiver aí esse Não, desempenho... tá bem folgado. Até olhando pelos quintos colocados das outras chaves, dos sextos colocados, tá bem à frente, tá mais de 6 pontos de vantagem. E tem algum destaque assim que a gente possa... Claro que a gurizada toda, né, tá ouvindo agora, vai botar pressão nele, né? Mas assim, alguém que tenha sobressaído nesses jogos... Eu acho que assim, eu não posso ser falso moralista da mesma maneira que eu também não posso tapar o sol com a peneira. Eu acho que uma das coisas mais importantes do que a gente tem feito atualmente, que sobressai, e aí é o que eu dou parabéns para todos esses meninos, não só os da Sub-20, mas também da Sub-17, que eles estarem acreditando no trabalho que a gente está desenvolvendo. O Wilton, que é o nosso treinador, ex-atleta profissional, teve uma carreira até muito brilhante, boa dentro daquilo que ele pôde proporcionar e fazer, e ele tenta usar dessa experiência também dele em prol do nosso trabalho. É um cara que está no final da formação em educação física também, então é aquela coisa, não são debates vagos, são debates com conhecimento teórico, conhecimento técnico, conhecimento profundo daquilo que a gente sabe que a gente está fazendo dentro de treinamento do alto rendimento. Então, a gente consegue ter uma conversa diária que nos facilita nesse sentido. A gente fala uma mesma língua. Isso é muito importante dentro do trabalho de uma comissão. Os outros profissionais que hoje também nos ajudam, o Bulas, que é o nosso preparador de goleiro, o próximo Giacomo, que é o nosso atual fisioterapeuta, o Gabriel, que é o meu auxiliar na preparação física, o Luiz Madruga, que é o auxiliar técnico também da gente, o Jordan, que é o nosso analista. Então, todo esse corpo hoje que a gente tem trabalhando com nós, a gente tenta ajudar e nortear eles a todos nós falarmos uma mesma língua que facilita. Então, eu não quero puxar o assado para ninguém, senão eles vão ficar tudo louco comigo amanhã, eles vão me incomodar. Mas a gente tem um grupo de trabalho muito bom perante dos atletas. A gente tem atleta na 20 ali, experiente, atleta que passou por base de São Paulo, base internacional, base do Palmeiras, Chapecoense. Então, são meninos que vêm com um histórico muito positivo. E a gente sabe na base, só para complementar o teu raciocínio, poucos são os jogadores que conseguem jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas tem muita gente boa que sobra e uma forma carinhosa de dizer que sobra e acaba acrescentando muito em equipes menores, né? Perfeito. E é a realidade, né? E às vezes realidade. Um detalhe, às vezes não é nem técnico, né? Às vezes é por outro motivo que não fica, né? Em clube grande a gente sabe que tem bastante coisa envolvida. Sim. Acaba caindo na mão de vocês, né? Isso... E aí tem uma captação também importante, né? É um acréscimo, né? É um acréscimo técnico muito, muito positivo para a gente poder trabalhar. É que nem a gente costuma dizer, hoje na Sub-17 a gente tem um perfil de elenco que a gente está lapidando em cima de ideias ainda. São alguns meninos penalizados também, porque os anos de categoria, tanto 2005 quanto 2006, não tiveram estadual Sub-15, né? Primeiro ano da pandemia, ano passado também não teve. Então, essa primeira experiência de uma competição de um porte maior, que é os estaduais da federação, eles não tiveram. Então, hoje a gente tenta lapidar justamente para esse primeiro momento que eles vão ter. E depois, assim, no Sub-20, a gente tem jogadores que por essas experiências e por essa também inteligência de entrega do trabalho que eles têm, facilitam o nosso dia a dia. A comunicação fica mais fácil, o entendimento fica mais fácil, mas é aquilo, né? Sempre tem um que outro que tenta dar um desdobre, que tenta dar uma coisinha daqui, mas a gente não dá muito arrego, eles sabem muito bem disso. Então hoje eu distribuo destaque em toda a equipe, assim, eu acho que todos eles têm a sua importância, todos eles também têm a sua significância também para essa campanha que a gente está fazendo. Então, acho que o destaque geral eu vou dar para todos, porque o comprometimento deles todos conosco está muito legal e também com o trabalho está sendo muito importante. O Wilton comentou aqui, ainda temos uma Sub-15 em formação. Hoje já temos 12 atletas. Perfeito. A gente começou recentemente também essa montagem da Sub-15, né? Eu não tenho tanta relação com a Sub-15, né? Com o trabalho que a gente está montando ali. Mas então a gente está conseguindo estruturar e montar uma Sub-15 muito legal também. Eu estava te ouvindo falar, né? Aí tu falaste desse o teu currículo, né? Falaste no Wilton, falaste também no Giacomo. Eu notei que todo mundo, quem não está com a formação concluída, está terminando, né? E isso aí é uma... A Associação Garibaldi tem procurado profissionais com essas características, com essa formação teórica mais sólida, assim? Isso ou foi uma coincidência? Assim, uma das coisas muito importantes também, daquilo que é importante a gente falar sobre,
Hoje a gente tem um alinhamento de trabalho muito importante no sentido de conhecimento técnico, conhecimento científico. Nós tivemos a liberdade de montar a nossa comissão, né, de colocar as pessoas que hoje estão trabalhando com a gente, nós tivemos essa liberdade de montar, mas isso já vem também, por exemplo, do meu trabalho anterior no Cruzeiro, né? Então, de ter esse respaldo de conhecimento, de formação, que ela é muito importante, porque nós não podemos falar e também não podemos conduzir um trabalho de alto rendimento sem conhecimento teórico técnico. Isso é impossível. Sem conhecimento científico, não tem como. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir se cercar e ter do nosso lado profissionais com esse alinhamento e com essa capacidade profissional, vai facilitar com que a gente conduza o trabalho e a gente faça um trabalho de excelência, que eu acho que isso é o mais importante, né? Jamais, eu não sou ninguém nem para falar de ninguém, jamais, mas é que nem eu digo, o Wilton, ele foi um cara muito inteligente nesse sentido. Por quê? Eu sei que não são todos, e isso não desqualifica ninguém, mas ele entendeu que só a experiência dele como ex-atleta profissional não era suficiente daqui a pouco para ele ser um ministrador, para ele ser um cara, tem que ter o profissionalismo, né? Para poder passar. Foi buscar o conhecimento, por quê? Porque hoje ele trabalha comigo, a gente se pega no pau direto, briga, quebra os pratos, mas a gente tudo pelo bem, né? Mais pelo trabalho. Mas hoje ele trabalha comigo, mas eu sei que um dia, daqui a pouco, ele pode estar trabalhando com outra pessoa do lado dele, que o futebol ele é assim, ele é dinâmico, hoje está num lugar, amanhã está em outro, mas que ele vai conseguir conversar, que vai ter um alinhamento do trabalho. Hoje o nosso trabalho ele é 100% alinhado nas duas partes, porque não tem como desmembrar a parte física, de parte técnica, de parte psicológica. Então, assim, é um trabalho extremamente alinhado que nós estruturamos juntos. Então, essa parte do conhecimento científico, da formação, ela é importante para isso, para a gente poder ter base, para a gente poder ter tese e também ter convicção, né? Para não fugir daquilo que realmente é a realidade do alto rendimento. Tem um método, né? Perfeito. E hoje em dia o futebol está cada vez mais profissional, né? E assim, eu acho que é a tendência, cada vez mais vai ser dessa maneira. Acabou aquela coisa de, vamos lá, vamos ganhar de qualquer jeito, né? Hoje a gente vê enfrentamentos, principalmente no nosso estado, já em competições de base, né? A gente começa a ver enfrentamentos muito mais próximos da parte física do que da parte técnica. Sim. Isso não quer dizer que jogadores aprimorados tecnicamente não vão vingar, não é isso. Mas hoje se tem essa demanda, se tem essa necessidade de ter um desenvolvimento físico um pouco maior, de se ter um cuidado um pouco maior. Eu acho que o avanço científico também ajuda. Hoje a gente tem um mapeamento muito maior, por exemplo, do mundo fitness, que era uma coisa que se nós voltar 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós não tínhamos. Era musculação e lutas. Então hoje a gente tem uma base muito maior. A fisiologia cresceu muito dentro do futebol. Então, hoje é natural que principalmente clubes da primeira e Série A, Série B de Campeonato Brasileiro tenham seus departamentos de fisiologia, que são dados importantes. Gostaria de ter, quem sabe, no futuro, né? O sanguinho lá, que indica quando o jogador está perto de ter uma lesão. São coisas práticas do dia a dia, que são informações práticas do dia a dia. Que muitas vezes o comentarista, né? O jornalista desinformado, né, Diego? Aí a gente faz uma meia-culpa. Critica, mas como é que deixou no banco o fulano? E muitas vezes é por um toque que vocês recebem, né? Deixou porque o cara tem condições de jogar, sei lá, 40 minutos. Se ele jogar 60, já não vai ser a mesma coisa. Hoje, até pela estrutura que a gente tem, e digo que a gente conseguiu montar uma estrutura muito, muito legal, assim, muito boa de trabalho ali onde a gente está. Claro que quanto melhores as coisas que a gente pudesse ter no nosso dia a dia, isso ia elevar o nível do nosso trabalho com certeza. Algumas percepções a gente consegue ter daqui a pouco de uma forma mais subjetiva, até pelo olhar técnico já do dia a dia, da experiência. A gente sabe quando um jogador, por exemplo, está querendo dar migué, ou quando realmente ele está demonstrando uma situação que ele não está conseguindo. Um exemplo nós recebemos alguns atletas no meio de um período de pré-temporada e a gente tem que acelerar determinadas coisas, tem que se adequar, mas a gente sabe daqui a pouco que tem um jogador X que vai conseguir aguentar os 90 minutos, mas a gente tem um jogador Y que vai durar 50, 60. Por mais importante que seja aquela peça no momento, não dá para o cara, ele não vai conseguir jogar o jogo todo. E às vezes rola conversa com o professor, com o treinador, de melhor começar ou melhor entrar depois. Isso é uma outra coisa, assim, que vocês vão dizer assim, o cara tá puxando o saco do Wilton, mas não tem como a gente conduzir um trabalho no futebol
sem a comissão se conversar diariamente Sim. sobre as coisas. Então, assim, eu sei das minhas responsabilidades como preparador físico, sei da importância também daquilo que eu tenho a contribuir, mas essa conversa, ela acontece, pelo menos no nosso trabalho, como é que a gente está o Beltrano, como é que está fulano, justamente para a gente conseguir chegar no melhor momento e dizer assim, estamos entregando dentro do jogo a alta performance daquilo que a gente objetivou. Então, essas coisas é importante. Claro que a gente vai ter umas teimosias daqui a pouco de apostar num, apostar no outro, Sim, mas é como claro. eu disse para vocês, como eu tenho um parceiro do meu lado, né, nosso comandante, que é um cara que tem conhecimento científico também, então facilita a gente poder conduzir o trabalho. É que aí a coisa fica muito mais do que simplesmente na parceria, né? Porque a parceria poderia continuar, mas a gente ia e continua e existe em muitos clubes, assim, baseado no, pois é, não, vamos lá, eu acho que não. Achar é uma coisa, tu tem informação é outra, né? Ontem eu estava assistindo uma entrevista, foi uma entrevista muito boa do Rafael, goleiro do Cruzeiro. Perfeito. Né? O Rafael estava contando que, pô, o cara foi campeão da Libertadores faz que 2011. 11 anos, né? E ele estava dizendo que quando ele jogava lá, quando ele estava no Santos, não tinha, eles não costumavam ver vídeos de outros times. Tinha isso, faz 11 anos. Olha, ver vídeo de outros times é uma coisa que, poxa, né, já faz tempo que tem pelo menos vídeo cassete, não precisa ser nem DVD, né? Então, pô, tu saber como é que teu adversário joga, tu saber que se tiver uma falta, o teu adversário tem três cobradores, que daqueles três ele tem, com cada um, pelo menos tem duas opções de jeito de bater, né? O cobrador de pênalti, se a decisão for para os pênaltis, saber, hoje em dia esses caras sabem tudo. Ó, o cara bateu 9 pênaltis esse ano, bateu 5 no canto esquerdo, fez todos. O que ele bateu no canto direito, ele errou, os outros todos que ele bateu no meio, ele fez. Onde é que o cara vai bater? Ou ele vai bater no meio, ou ele vai bater no canto esquerdo. Ele não vai bater onde ele errou. Exatamente. Então, essas coisas, isso é informação, é disso que a gente está falando. E eu achei muito legal o que tu estava falando aí, porque embora esteja no Garibaldi, enfim, tá lá assim embaixo, no topo da cadeia alimentar do futebol, vamos dizer, mas tá embaixo, mas está fazendo a coisa certa, está trabalhando com informação, está trabalhando com método científico, não está fazendo, pelo que tu está me dizendo, não é o futebol no oba-oba. Não, jamais. Muita gente, olha, tem time de série A, série B por aí que está nesse momento no oba-oba. É como o Moreno disse, né? É o profissionalismo. Eu acho que isso é muito importante. Até isso é uma das coisas que a gente fala e também conversando com outros amigos, outros profissionais, a gente fala sobre. Cara, eu fiquei 5 anos na faculdade. Eu fiquei 5 anos buscando algo a mais para a minha vida, algo a mais para o meu desenvolvimento, independentemente do futebol. Né? Claro que o futebol era como eu disse anteriormente, era uma coisa que já tinha uma raiz, já tinha uma veia em mim, aconteceu de uma forma natural, mas eu me propus estar no meio. Eu me lembro até hoje, assim, só para mim não deixar passar vago, a primeira aula na faculdade que eu tive com o professor Alexandre Scherer, que era uma cadeira de prática profissional, o nome. E foi a primeira frase que ele usou dentro na primeira aula que eu tive dentro do IPA, né? Me formei no IPA, no Instituto Porto Alegre. A primeira aula ele disse: por que vocês estão ou por que vocês escolheram a educação física? E na última aula daquela mesma cadeira, naquele primeiro semestre, ele falou: cara, não sejam simplesmente mais um, tentem contribuir para a formação de vocês, para a profissão de vocês. Eu levo isso muito a sério hoje, e talvez, eu não trabalhei com o Wilton ano passado, ele também trabalhava no Cruzeiro, eu não trabalhei com ele, era do Sub-15, eu já estava no Sub-17, então a gente tinha só aquela conversa do corredor mesmo, do dia a dia. Então, talvez uma das coisas que fez com que a gente tivesse esse, entre aspas, casamento quase que perfeito, sim, foi essa questão do profissionalismo, de entender. Hoje eu tento entregar e tento também passar para colegas que estão começando, e não é egocentrismo o cara falar dessa maneira, não, tá ajudando, mas chega a determinado momento que tu começa a ter uma certa expressividade, que tu deixa de ser o cara que eu não tenha deixado disso, né? Claro. Mas que deixa de ver as referências e passa a ser referências para alguém. Sim. Hoje eu tento conversar com as pessoas que me procuram e falar: cara, come o conhecimento. Nós nunca vamos conseguir ser um cara 100% entendedor de todo o conhecimento, até porque a área da educação física ela é muito grande. Sim. O treinamento desportivo ele é muito amplo em termos de informação. Mas tudo que tu conseguir comer, se alimentar, colocar para dentro, coloca. Porque isso vai te favorecer lá na frente como profissional
e depois, quando tu transfere para a prática sem esperar as melhores condições, faz com que você se desenvolva, faz com que você cresça. Então, hoje eu tento ser para a minha área, eu tento ser para a minha profissão, um profissional que contribua dessa maneira, com qualidade, com troca, com ideias. Pô, eu não é... Quando eu falo isso, e não tenho problema nenhum em falar sobre, sei que as pessoas que trabalhavam comigo no tempo do Nova Prata, por exemplo, pô, nós sabemos que hoje um atleta sub-14 ele já tem que passar por uma demanda de treinamentos de força específica ou geral para um desenvolvimento de várias situações, enfim. Pô, nós não tínhamos, por exemplo, uma academia em Nova Prata. Nós não tínhamos, por exemplo, anilhas ou determinadas coisas que pudessem ser uma sobrecarga de peso para ter um desenvolvimento de hipertrofia ou que daqui a pouco ter uma capacidade de desenvolvimento de potência. Eu usava pedra. E não era vergonha. Mas eu sabia que tinha que usar alguma coisa, né? No fim das contas, é disso que a gente está falando. Perfeito. Tu está hoje num lugar, num clube, que está usando o teu potencial, né? Está usando o teu conhecimento. Tu vais, pode ser, e talvez até vá um dia trabalhar em outro lugar que as pessoas não se interessem tanto. Vai ser uma pena. Perfeito. Né? Mas isso vai acontecer porque acontece com todo mundo, né? E aí outro dia tu chega lá, tu vai chegar em outro lugar que não, aqui ó, a gente está te trazendo porque a gente sabe que tu conhece do assunto e nós queremos o teu conhecimento. É muito importante ter essa ciência, porque a gente acompanha aí há muitos anos, especialmente base. Fazendo tudo certo já é difícil ganhar, né? Perfeito. Agora, tu vê quem não faz tudo certinho, e eu e o Diego somos prova aqui, porque a gente assiste de tudo por aqui. Perfeito. E que, sem querer citar nomes de clubes, até porque tem profissionais muito bons Sim. neles, mas que nem todas as áreas do clube são profissionais. É perfeito, exatamente. E aí a gente observa assim, aí às vezes o time até joga bem, né, Diego, como já aconteceu, mas vai perder de 3-2. E aí a gente vê, a gente vai vendo ao longo do tempo se esse time ele consegue sair de um lugar. Não tem evolução. Ele não evolui. Por que não evolui? Quando não tem profissionalismo, não evolui. Aí é elementar, é tu olhar, bom, alguma coisa está dando errado, tem que diagnosticar o que está dando errado. Né? E muitas vezes, claro, a gente entende falta de investimento, né? Mas daqui a pouco tu consegue puxar alguém que está aprendendo. É complicado, a gente sabe, mas vamos colocar a caixinha em dia? Vamos lá. Sabe aquela notícia que todo mundo adora ouvir? Pois é, a promoção 1 ano de iFood grátis prorrogou. Então já aproveita que está com o celular aí do lado, assistindo ao Na Lata, né? E baixa o aplicativo do iFood. O primeiro pedido é por apenas 99 centavos, caso você ainda não tenha feito. E você ainda pode acumular bilhetes para a promoção. Quanto mais pedidos, mais chances de ganhar. Sim, é 1 ano, você não ouviu errado. 365 dias, com R$ 1.500 por mês para você gastar como quiser. Farmácias, restaurantes, pets, tudo mesmo, hein? É tão bom que quase nem dá para acreditar. Mas é real, então baixa lá o app e aproveite esse monte de vantagens. Depois a gente vai aproveitar que a gente está com o William aqui, que convive com categorias de base, tudo. Certamente já passou algum gato pelo caminho do William, né? Ou de energia elétrica no estádio, ou aquele... Não, mas aí eu acho que não. A Associação Será que não? Teve empresário preso em Canoas essa semana. Não, mas Garibaldi é diferente. Não, eu digo fora de casa, né? Ah, pois é. Não. Mas aqui eu estou falando do gato ligação clandestina de energia, né? Todo mundo sabe o que é. Só que muitas vezes às vezes as pessoas não sabem que isso coloca todo mundo em perigo, com possibilidade de choques elétricos e até de incêndio. Aí o barato sai caro, como diria o mestre, né? E alertar sobre esses cuidados com rede elétrica é o propósito do movimento Guardião da Vida, da RGE. Faça parte e ajude a salvar vidas. Passe essa informação para a família, para amigos e vizinhos. Gato de energia elétrica é perigoso e pior, é crime. Ligação clandestina pode deixar um bairro inteiro sem energia, além de causar acidentes graves e até incêndios. Se quiser saber mais dicas de segurança sobre rede elétrica, acesse www.guardiaodavida.com.br e passe adiante as mensagens. De guardião para guardião, informação salva vidas. E para fechar nossa caixinha, né, Diego, lembrando que o Na Lata é para ponto multimídia, que oferece diversos serviços para pessoas física e jurídica.
Assessoria em comunicação, gestão em mídias sociais e produção audiovisual estão no topo da nossa gama de trabalho. Formada por jornalistas diplomados, a Ponto Multimídia está atenta ao mercado e ao que ele exige para uma boa exposição midiática. Venha fazer parte da nossa equipe. Queremos ter a oportunidade de lhe mostrar que somos capazes de superar suas expectativas, impulsionando seus projetos, nos tornando parceiros. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 51993069068. Isso aí, Diego. Vamos mandar um abraço aí para quem está nos ouvindo. Temos algumas mensagens aqui. Luiz Carlos Steimer, sabe muito. Pô, um abração para ele. Augusto Gomes, boa, professor. O Juan Correia também mandou um recado aqui. Manda um abraço para o teu zagueiro preferido, Will. Pode deixar. Um abraço, um abraço. A gurizada tá de olho aí, né? E eu lembro que esse programa vai estar depois no YouTube, né, Diego? O YouTube do Na Lata tem lá todas as 39 por enquanto, né? Mas vai ter 40 depois que a gente... Todas as edições vão estar lá. Que a gente colocar essa edição com o William. Um abraço para todos que estão nos ouvindo também pelo dial, né? Pelo radinho em casa. A gente sabe que tem muita gente que nos ouve na Metropolitana FM 93.3 e abraço... também lá no litoral, né? E abraços em especial, né, para Ana Kaiser, Vanessa Lopes, Tony Alves, a Neisa Fernandes, o Cláudio Saldanha, Sara Ferreira, Larissa Vieira, o Paulo Mazardo, que inclusive já esteve aqui. Um abração. Para Júlia Oliveira e a todo mundo que está nos prestigiando nesse momento, né? Agora chegou aquele momento com aquela trilha especial. Nós vamos colocar uma pressão aí no convidado, né, Diego? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Qual a maior dificuldade no interior? Um pouco, talvez, daquilo que eu disse anteriormente, né? Estar na região metropolitana te facilita o acesso de qualidade técnica de captação, pelo menos eu digo a nível de base, né? Então, vou tentar sempre me limitar a falar de base, que é a maior experiência que eu tenho, né? Apesar de já ter passado um pouco no profissional, tanto em Nova Prata, também no Cruzeiro, auxiliando também no profissional. E só para o pessoal que está em casa não estranhar, quando a gente fala interior, a gente fala, inclusive, São José e Cruzeiro, né, Diego? Sim, porque o pessoal que... É fora da dupla Grenal, né? Exatamente, quer dizer, né? Quem concorre ali no Gauchão, por exemplo, ao campeonato do interior, né? O São José concorre ao título, inclusive, São José, né? Porque já é considerado interior, né? Sim. De tanto é a diferença. Perfeito. Né? Mas acredito que também um pouco desse desequilíbrio financeiro, né, de investimento também, ele acaba tornando, sendo um empecilho assim, para o nosso dia a dia. Mas acredito que isso, né, a relação entre qualidade técnica, você está num clube mais modesto, num clube do interior, faz com que, infelizmente, seja um diferencial perante as grandes equipes que a gente enfrenta. Perfeito. Não apertamos muito, né? Foi tranquilo isso aí. Em termos de estrutura, assim, até do tamanho da comissão técnica, por exemplo, essa diferença é muito grande? Sim. Tem locais, por exemplo, que trabalham só com um profissional. Então, dependendo da categoria que for. Então, a gente sabe que... Até acredito que, por exemplo, em categorias menores, né, as primeiras ali iniciais, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, até você consiga. Acho que sub-14 para cima já se tem uma necessidade de ter pelo menos já um preparador físico, já um auxiliar para poder conduzir um trabalho, um preparador de goleiros para já também desenvolver um menino nessa posição, que é uma posição muito específica também. Então, mas tem locais que com certeza que trabalham já, eu já vi isso já, né, de trabalhar só com um profissional. Hoje eu digo, a gente é privilegiado por ter uma comissão técnica com 7 pessoas, tem mais o Guilherme também, que é o nosso nutricionista, então, que também é um cara que nos ajuda. Faz muita diferença. Mas assim, uma das coisas que eu acho que é importante também de falar, e aí também aproveitando o fato de ter todas essas pessoas trabalhando com a gente,
E também deixo já bem claro aqui, todos nós somos remunerados pelo trabalho que a gente exerce. Sim, muito importante. Então a gente não está ali todo mundo na parceria só por amizade. O que acontece bastante, né? Mas hoje nós temos todas essas pessoas trabalhando conosco também por causa dessa relação de amizade, de confiança, de parceria, de qualidade, no sentido, como eu disse anteriormente, do conhecimento, de explorar o máximo, de entregar o máximo do seu trabalho e com qualidade. Então, hoje a gente consegue trazer pessoas próximas da gente, porque sabem do histórico que a gente tem como profissional e como pessoa. Eu sou um cara que eu sou da ideia, do pensamento de que é impossível tu ser bom profissional se tu não ser uma boa pessoa. Porque antes de qualquer coisa, tu é um ser humano, tu é uma pessoa. Então, tu vai se estabelecer como uma pessoa. Tá lidando com gente. Se tu ser uma pessoa boa, tu vai ser um profissional bom. Eu não consigo desmembrar os dois, não consigo ver os dois sendo diferentes. Então, hoje a gente consegue ter essas pessoas trabalhando com a gente e também confiando e se entregando para o nosso trabalho, como elas têm fazendo, justamente por a gente já ter já uma caminhada correta, honesta, sincera. Hoje, que nem a gente fala para todo mundo, pô, a gente está ali desenvolvendo futebol, mas falando futebol, não estamos prometendo para ninguém. Hoje, né, tem a empresa do D10, que é a D10 Gestão Esportiva, que agencia alguns atletas. Então, isso tudo de uma forma honesta, de uma forma transparente. Então, não tem aquela coisa... Se tiver que botar no banco, bota. Nós vamos colocar o fulaninho porque ele é filho de um ciclano, nós vamos colocar o beltraninho porque, de repente, a relação dele traz algum benefício para nós. Não. Ali até convido todas as pessoas que queiram conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso espaço. Tem as redes sociais também para ver. Tem os nossos Instagrams pessoais também que a gente utiliza para divulgar um pouco do nosso trabalho. A gente tem conduzido um trabalho de uma maneira transparente e honesta. Por quê? Porque nós estamos lidando com sonhos. Hoje a gente tem 85 atletas, quase 90, que nem eu lhe disse. Mas a gente sabe que, na realidade, se 2, 3 deles se tornarem profissionais, para nós é estourar foguete e ser feliz, porque a gente sabe da dificuldade. Mas hoje a gente tenta passar aquilo que a gente tem de qualidade profissional, justamente para ajudar eles no sonho deles e potencializar, deixar eles melhores lá na frente. O Sub-17 ainda tem um lastro de tempo, né? Sim. Por ter esse ano de 17, mais o ano de 20, alguns meninos de 20, principalmente os 2002, né, que é o último ano de 20 esse ano, que já sabem que já está com a corda no pescoço, o calço já mais apertado, mas a gente tenta transferir para isso. Então, hoje, os profissionais que a gente tem trabalhando com a gente são pessoas que são muito comprometidas com o trabalho, mas estão ali também por qualidade profissional. E isso é muito importante. Agora, tu chegaste a mencionar durante a nossa conversa antes que tu percebia quando o jogador estava dando miguezinho, que não tinha nada. Claro, sem citar nomes, obviamente, né? Mas tu já conviveu com um atleta que estava assim sempre no chinelinho? Muito. É? Muito. Mas muito, base... Muito. Base e profissional. Profissional, então, principalmente. Ah, não. É que daí profissional a gente até, não digo entende, mas... Mas base sim, base sim. É que assim, o futebol é um mundo que a vaidade ela se aflora e se transforma naturalmente. Então, tem alguns atletas que não é no nosso contexto atual, graças a Deus. Não tem no grupo. Mas já trabalhei com atletas que, por suas experiências anteriores, achavam que treinar não era uma coisa importante. Sim, queria só jogar. Então, e demonstrava isso de uma maneira, não tô afim, não vou treinar. E aí vai muito também do comando, né? Sim. Vai muito do comando. Então, quando o comando, não tem essa daí, vai treinar, deu, acabou. Faz as coisas acontecer. Agora, quando tu já tem um comando mais flexível, que não tem muito a mão, infelizmente os caras, é aquela coisa que nem o burrinho, né? Senta em cima do burrinho e vamos trotear em cima dele. Sim. Mas sim. E hoje em dia, como a acessibilidade também de um menino, de um jovem, ele é muito maior, porque hoje em dia tem o celular, com o celular tu consegue saber tudo e ver tudo, isso também faz com que ele se torne um pouco mais preguiçoso para algumas coisas. Ah, né? Sim. Isso faz ele se tornar mais preguiçoso. Como atrapalha em algumas coisas, né? É uma ferramenta maravilhosa. Eu acredito que, por exemplo, daqui 10 anos pode ser que isso daqui não seja nada para a gente, seja uma coisa totalmente diferente. Nos ajudou muito. A gente falou aqui, hoje em dia nós conseguimos informações assim. E dificilmente, por exemplo, equipes modestas, equipes modestas, mesmo sendo modestas, a gente consegue informação. Imagina em primeira divisão que tu tem uma acessibilidade muito maior de informações, etc. Mas, assim, da mesma maneira que é bom, também é muito ruim, né? Porque expôs demais. Hoje em dia, os caras... eu não posso falar porque, como eu falei, eu não tentei, mas das experiências e das trocas que eu tenho com as pessoas, hoje o futebol, ele é um sonho, mas muito mais, daqui a pouco, pelo status, né?
eu tenho a mochilinha, eu tenho a bolsinha, eu tenho a chuteira, eu sou o cara, Instagram. eu sou o craque, eu sou isso. Só que, na verdade, e isso é uma realidade também estrutural, social do nosso país, né? Pô, na realidade, cara, para muitos é uma mudança de vida, né? É Sim. deixar de, às vezes, tu comer só um arroz, só um feijão e passar a comer um arroz, feijão com uma carne, com algo do gênero. Então, essas coisas eu acho que também nós, e eu digo eu como professor, eu acho que eu tenho essa... Antes do futebol, antes de qualquer coisa, a minha formação me configura a ser um professor. E eu acho que eu, como professor, não é só o fato da educação formal, do bom dia, do boa tarde, do muito obrigado, mas é tu também transparecer para um menino na categoria de base no dia a dia, mesmo com com a cobrança do alto rendimento, com a cobrança da alta performance, mas também fazer com que ele mude a cabeça, que ele mude a ideia, mesmo que seja difícil. Mas a gente acaba sendo família do cara por conviver diariamente, né? Sim. Conviver diariamente. Então, esse cunho social, esse cunho de mudar uma percepção, de mudar uma ideia e ver o futebol de uma maneira diferente, né? Também, não só a questão de status, eu acho que também uma coisa muito importante da gente que trabalha com formação. Então, é isso que é uma coisa que eu digo para os profissionais também, amigos, e tento falar para todo mundo, cara, a gente é professor, velho, então a gente tem essa responsabilidade também. O Giacomo teve aqui, e ele falou mais pela harmonia, porque é onde ele está no profissional, né? Ele está com vocês lá na base também. Mas ele comentou sobre a questão de jogadores, o que acontece muito, que acabam jogando competições paralelas em futsal, futebol 7, principalmente. Como é que é? E aí, na tua questão, interfere demais na preparação física. Como é que é daqui a pouco vocês têm treino lá, ou até um jogo no sábado e o cara jogou sexta de noite, um futebolzinho 7 lá. Como é que vocês lidam com essa situação? A partir do momento que a gente consegue ter uma informação sobre, a gente até consegue monitorar e daqui a pouco cobrar de uma maneira devida. Quando a gente não tem essa informação, tem jogador que ele é inteligente, né? Ele consegue mascarar de uma maneira muito forte e de uma maneira que realmente passa despercebido. Até por também, mas eu compreendo que aquele atleta que é comprometido com o trabalho que ele está inserido, ele vai saber se respeitar. Sim. É que nem a questão de baladinha, festa, sair, bebidas e etc e tal. É que nem a gente fala, nós somos pessoas ali, nós não temos nada que ver com a vida. Vou pegar o exemplo do Sub-20, que é uma categoria mais adulta. Sim. Né? Nós não temos nada que ver com a vida deles. Que nem eu falo com todo mundo, se vocês quiserem sair, dar a bandinha de vocês, fazerem as coisas que vocês, como jovens, e é natural de vocês fazer, vocês podem fazer. Mas se o treino é às 8 horas da manhã, às 7h30 da manhã vocês têm que estar pronto. Se o treino é às 7 da manhã, às 6h30 da manhã você tem que estar lá. Com cara de sono dobrado, amassado, mas vocês têm que estar lá. Sim. E a nossa cobrança diária daquilo que a gente quer, daquilo que a gente cobra de vocês, vocês têm que entregar. Ah, mas eu tô isso, eu tô aquilo. E nenhum está livre também. Nós somos seres humanos e podemos estarmos indispostos. Agora nós estamos no inverno, que é um momento propício. Uma gripe, ficar, enfim, temos ainda o coronavírus, que é uma realidade, né? Ele não passou ainda, é uma realidade. Sim. Então, tem muitas coisas que pode acarretar para a gente nessa faixa de tempo do ano, mas a gente sabe que tem. Às vezes até por questões também. Hoje em dia o futebol 7 ele é muito mais difundido, né? Ele é muito mais amplo. Aí tem equipe que dá um troquinho pro cara, vou te dar um troquinho aqui, tu joga e tal. É difícil da gente monitorar a partir do momento que a gente está, por exemplo, de uma forma mais modesta, né? Até porque essas equipes, desculpa só te Claro, interromper, claro. O cara do futebol de 7, ele não vai ligar pro cara, vem aqui que tem treino hoje. Não tem treino, ele só vai entrar na caixa e jogar. O treino é contigo lá. Perfeito. Né? E aí, quando tem tu falasse na cobrança, né? A cobrança, se ela não é desmedida, ela é um sinal de respeito com o atleta. Perfeito. Né? Porque tu tá exigindo dele uma coisa que tu sabe que ele tem condições de te dar. Exato. Né? E aí é toda essa conversa que você estava falando de ser professor. Perfeito. Né? O respeito mútuo, né? É uma troca. Até assim, até também contribuindo de uma maneira um pouco mais precisa também com a pergunta que tu me fizeste. A gente tem dentro da preparação física, dentro do futebol, formas de monitoramento do atleta, né? Mesmo de maneira subjetiva, mas são formas, né, cientificamente comprovadas e fidedignas. Então, por exemplo, todos os dias eu tenho um questionário que eles respondem de como que eles estão, se eles estão, principalmente em relação ao treino anterior, né, do dia anterior. Então tem uma escala, né, de faixas ali, que é o número que eles respondem. Também tem, né, o PSE, né, que a gente fala que é o
percepção subjetiva de esforço, que é um monitoramento pós-treino também que eles fazem, dentro daquilo que foi o esforço, a intensidade do treinamento daquele dia para eles. Então, assim, isso também é uma forma da gente pegar eles no calço. Porque, por exemplo, essa escala de anterior do treino, que é percepção subjetiva de recuperação. É uma escala de 0 a 10, 10, tô ótimo, 0, tô destruído. Quando os caras colocam, eu sempre olho ela antes de começar, seja independentemente qual é o dia, né, a nossa programação diária. Eu sempre olho antes de a gente começar o trabalho diário. E todos aqueles que colocam um nível de recuperação alto, né, que estão bem, são os que eu fico monitorando e cuidando. Se eu vejo que ele bota uma mão numa perna, bota a mão no joelho, que ele tá dando um miguezinho, eu sempre chego do lado e pergunto, cara, olha só, tu me respondeu aqui, que tu tava assim, assim, assim. O que tá acontecendo? E o cara que me respondeu, que tava meia boca, o cara tá se rasgando lá, então alguma coisa está, né? Então essas também são formas da gente também ter esse monitoramento em cima, cuidar. Mas tem, a gente sabe que tem, a gente sempre pede que eles se cuidam também, porque eu já tive atleta, por exemplo, amigo, né, que trabalhou comigo de forma de personal também, e os caras deixaram de ter uma oportunidade no clube melhor, porque foi jogar várzea e se quebrou, se machucou. E aí deixou de estar numa situação melhor por causa de uma brincadeira, né? Então a gente sempre pede responsabilidade, que é o mais importante. Isso aí. Perfeito. Só atualizando o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, né? Acabou há pouco a Recopa Gaúcha, sua 9ª edição, né, Diego? 9ª edição da Recopa Gaúcha. Glória 0, Grêmio 5, Elkson Campaz, Janderson, Jonathan Varela e Ricardinho. Grêmio 3 títulos, Inter 2, Pelotas 2, São José 1, Lajadense 1. Ale Menezes, então, treinador do Glória, grande figura. Ale Menezes. Parceiro. Márcio Vitória, também preparador físico. Jogou muita bola, hein? Um abraço para ele, um abraço para o Wellington também, que é o lateral esquerdo, está lá, conterrâneo do Sarandi, ali onde eu moro, em Porto Alegre. Opa! Um abraço também para ele, grande figura. E nós tínhamos 2 amigos que estavam no Glória até há pouco, né, Diego? Que é o Regis, o goleiro, e o Diogo Bahia, lateral direito, que foram nossos amigos, jogaram aqui por Canoas, no Harmonia, no Canoas, enfim, e acabaram jogando a Copa do Brasil com o Glória de Vacaria, que fez uma boa campanha, passou pelo Brasil, e acabou sendo eliminado no finalzinho, lá para o Vitória. Glória que não chegou de paraquedas na Recopa Gaúcha, ele está lá porque ele é o campeão da Copinha. Né? Venceu o Novo Hamburgo na edição passada da Copinha. Vocês vão jogar a Copinha? O profissional está se organizando para isso, né? A prioridade é a 3ª divisão, né? Sim. É a terceirinha. Então, com o Yarley de treinador. Com o Yarley de treinador do nosso profissional lá. Muito bem. É uma competição muito interessante que, se tem alguém que ainda não olha com carinho para a Copinha, está perdendo tempo, hein? Ela possibilita que clubes até da 3ª divisão, como era o caso do Santa Cruz, vão à Copa do Brasil, né? Então, a competição nacional, enfim, não preciso nem dizer aqui, né, o quanto isso rende a um clube, né? Sim. Então, o próprio Glória, né? Pode passar de primeira fase e jogar com Vitória da Bahia. Financeiramente, a Copa do Brasil ela é importante, né? Sim, mas só pela experiência também e mostrar um pouco mais do nosso futebol, né? Hoje a gente tem muito clube do interior também se reorganizando. A gente teve, por exemplo, jogando lá contra o União Frederiquense, é um clube que estava na 1ª divisão agora, fez um investimento legal para se alinhar lá, organizar, é um gramado bom, Marina Nova praticamente, então mesmo sendo um clube do interior, o próprio Santa Cruz também, que vem fazendo uma boa campanha, né, na divisão de acesso. Então é importante para o nosso futebol. Acho que o futebol gaúcho é um futebol de importância no cenário nacional. Temos 2 clubes campeões mundiais no nosso estado, né, tanto Grêmio quanto Nacional. Então é importante, quanto mais esses clubes puderem figurar de uma maneira mais positiva, e quem sabe um dia o Garibaldi também não possa estar nesse patamar e nessas situações. Por que não? E até assim, o pessoal que gosta de Instagram aí é diferente, né? O cara tirar uma fotinho ali no Plácido do Escúcio e tirar uma foto no Barradão, né? Alô, pessoal do Taguá. Tu foi longe, hein? Mas queria agradecer a tua presença aqui, William. E deixa o teu recado aí, se quiser mandar um abraço para alguém, enfim, alguém que está na escuta. Primeiramente, agradecer mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Quando o Giacomo me falou também, eu acho que tem coisas que elas são importantes. Primeiro, de poder mostrar o nosso trabalho, poder ter ampliar um pouco mais na vista de algumas pessoas. Também está do lado de profissionais também que a gente vê que são dedicados, corretos, amplos. Isso é uma coisa muito legal.
Então, agradecer pela oportunidade mesmo de falar aqui, também não só em meu nome, mas também em nome da Associação Garibaldi de Esportes, também falar em nome do Wilton, que é o nosso treinador também, que até brincou comigo quando eu saí do treino, ele falou, não vai falar muita porcaria lá, hein? Não, pode deixar que tá tranquilo. Inclusive ele já está convidado, né? Quando quiser, as portas e os microfones estarão abertos. Também mandar um abraço também para o Dedés, né, que é o Diego, que é o nosso diretor, que é um cara que abraçou toda essa situação, e também para o Vini, para o Cebola e para o Luciano, que são os caras que trabalham diariamente ali conosco dentro dessa organização, para todo mundo da comissão que eu já citei aqui também, que são grandes caras, e também mandar um salve para todos esses atletas que hoje a gente trabalha, porque é importante essa dedicação do dia a dia deles. Não posso esquecer da minha mãe, porque senão depois ela briga comigo quando eu chego em casa. Eu moro debaixo do teto da mãe, então não posso me esquecer dela. Um beijo para minha mãe, te amo. Senão não entra em casa. Toda a minha família também, os meus amigos também aí que me acompanham, me dão força, Jean, Guilherme, Felipe, o Gustavo Samuel também, mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para todos os amigos do futebol, que também é importante, e agradecer mesmo. Muito obrigado por esse espaço e poder conversar um pouquinho sobre futebol, que é algo que fascina todos nós e é apaixonante e está na nossa veia. A gente que te agradece, William, é sempre bom a gente bater um papo com gente que tem conhecimento da área, né, Diego? É um aprendizado, né? A gente aprende muita coisa aqui, assim como foi com o Giacomo 2 semanas atrás, e ele te indicou certamente por saber que seria uma resenha bacana. Então, muito obrigado, William. Isso, obrigado. Diego, voltamos terça que vem, então, né? Voltamos terça que vem. Sempre lembrando que o Na Lata é um oferecimento de Ponto Multimídia. É isso aí. Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Uma boa noite. Boa noite.